Graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você, nós vamos continuar com os cânticos do povo de Deus, da sua jornada de fé. E hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor ali no Salmo 127, que eu acredito que dentre os cânticos de romagens, é um outro cântico, um outro salmo bem conhecido nosso, bem conhecido. Eu quero ler e eu quero que você esteja atento com a sua Bíblia aberta, com a mente e o coração aqui dedicado ao Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Salmo 127, abra aí a sua Bíblia, verso 1 em diante, é um salmo pequenino. Vamos ouvir aquilo que diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche os seus olhos, vamos orar, Senhor, mais uma vez. Deus, a Tua palavra é preciosa demais. A Tua palavra é rica demais e profunda demais, e talvez muito mais do que aquilo que as nossas limitações humanas, do que aquilo que as nossas mentes humanas podem perscrutar, que o nosso coração pode abrigar. E é por isso que nós novamente pedimos, com aqui a nossa palavra, a nossa Bíblia aberta, pedimos pela Tua graça, pela mediação, pela instrumentalização do Espírito Santo de Deus, para que esta palavra seja absorvida por nós, que ela encontre guarida no coração e na alma, e que, ao adentrando os nossos corações, ela transforme as nossas vidas, que ela endireite os caminhos de dentro, para que os caminhos de fora sejam veredas planas. Oh Deus, nos ajuda a entender, porque tantas vezes somos um povo que dominicalmente nos reunimos, mas somos um povo de dura cerviz, temos dificuldade de entender essa palavra, mas pela mediação, pela graça do Senhor e pela voz do Teu Espírito Santo, os nossos corações são quebrantados, os nossos olhos abertos, passamos a entender a Tua palavra, passamos a ter mais sede de Ti, e por isso nós pedimos, fala aos nossos corações. Nós oramos a Ti, gratos pelo privilégio de aqui estarmos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há uma perguntinha que me inquieta. Eu acho que é dessas perguntas um tanto quanto existenciais que fazem a gente refletir, mas para as quais a gente tem uma certa dificuldade de obter a resposta. E a pergunta que eu já me fiz, e já fiz a outras pessoas, é: nós trabalhamos para viver ou nós vivemos para trabalhar? Pensa aí na sua vida. Nós trabalhamos para viver ou nós vivemos para trabalhar? Ou as duas coisas? Eu fico imaginando, agora eu gostaria de poder ler a sua mente para enxergar se há em você um pouco de confusão, como há na minha mente ao me deparar diante de uma pergunta como essa. E olha, eu vou dizer uma coisa, ainda que a minha resposta ideal, ou a minha resposta a partir de uma perspectiva, sei lá, ética,
eu diria que nós trabalhamos para viver, a prática, às vezes, passa a me dizer outra coisa. Falou, não, vocês vivem para trabalhar. E por isso, a gente fica se perguntando, especialmente em tempos como os nossos hoje, né? Nós somos pessoas extremamente atarefadas. Há alguns anos atrás, eu li um livro de um historiador chamado Léo Huberman, esse livro chamado A História da Riqueza do Homem, e ele dá ali um panorama da perspectiva do trabalho desde o feudalismo até o capitalismo. E é muito interessante, é muito curioso perceber como é que a nossa relação com o trabalho ela muda com o tempo. Como é que a nossa compreensão acerca do trabalho ela se transforma enquanto a nossa cultura se transforma também. E porque a nossa cabecinha, a nossa concepção acerca do trabalho muda, a forma com que nós trabalhamos também muda. Tá? O fato é que nós chegamos a um tempo, e esse tempo me chama muita atenção, que eu creio que tanto eu quanto você já parou para pensar em algum momento da vida e se perguntou, gente, parece que os dias estão ficando pequenos. Você já teve essa sensação? Não dá tempo. É curto demais. A gente tem a sensação que se eu pudesse e que se eu tivesse algum atributo divino, eu botaria aí mais umas 4 horas nos dias de 24 horas, no fim da semana. O problema é que eu sei que daqui a um mês eu botaria mais 2 horas, mais 3, e a gente teria dias de 32 horas, e ainda assim chegaria de noite e falaria assim, ufa, quase não deu para fazer tudo que eu tinha para fazer. A nossa relação com o trabalho e a nossa concepção acerca do trabalho, ela mudou. E é bem interessante que o trabalho passou a ser, e eu acho que com o capitalismo enfim, com a industrialização, o trabalho passa a significar aquilo que nós somos. O trabalho passa a representar aquilo que a gente é. O nosso trabalho passa a ser um fim em si mesmo. Ora, quem nunca respondeu diante da pergunta, quem é você? A sua resposta é, sou professora. Quem é você? Você diz, sou bombeiro, sou médico, sou advogado. No meu caso, minha resposta é um pouco mais complexa. Ser pastor demanda uma resposta um pouco mais, viu, irmãos? Tem que ter um complemento. Sou pastor, mas não é de qualquer igreja, então, portanto, né? Mas você percebe que o trabalho passa a ser um fim em si mesmo e passa a ser aquilo que identifica o ser humano. O trabalho passa a ser parte da nossa identidade e o meio pelo qual nós extraímos significado para a vida. O trabalho é importante, a gente vai esclarecer um pouquinho adiante acerca disso. Mas o fato é que o trabalho é bom, é desejável, eu diria que ele é necessário, mas é preciso que a gente tenha uma perspectiva bíblica acerca do trabalho. Ou seja, quando se perde essa visão bíblica acerca do trabalho, a gente começa a incorrer em alguns erros, como historicamente a gente viu. O estabelecimento de injustiças, as discrepâncias sociais, a idolatria, a luxúria, a ganância, e por aí vai. Porque é uma distorção daquilo que o trabalho deveria significar para mim e para você. Quando nós lemos aqui o Salmo 127, esse salmo belíssimo e maravilhoso, é uma excelente fonte de onde a gente pode extrair alguns princípios bíblicos para uma perspectiva correta do trabalho. E, na verdade, o Salmo 127, eu acredito que é uma espécie de alerta para nós. É um alerta para mim e um alerta para você. Um alerta para aqueles que fazem do trabalho a razão da sua existência. Daquele
que mistura a sua identidade ou daquele que extrai o significado da sua existência naquilo que ele faz. Há um perigo grande. Eu me lembro de ouvir uma senhora, já psicóloga, aposentada, e ela disse que ela viu essa confusão, essa confusão entre a identidade e o trabalho de uma forma muito clara. Ela trabalhou ali, algum tribunal aí, enfim, da vida aqui no Distrito Federal, e você já percebeu que muitas pessoas têm muita dificuldade com a aposentadoria, né? De repente parece que perde o chão. Parei de fazer aquilo que a única coisa que eu sei na vida, enfim, perde o significado da vida. E essa turma que tem cargos muito altos, né, eles têm um séquito enorme, são muito respeitados por conta do título que possuem, por conta da posição do cargo que exercem. E ela disse algo muito curioso, que aquele tribunal passou a criar uma sala para ministros aposentados. Porque o cara era ministro. E, de repente, ele não é ninguém. E o cara não dá conta de lidar com o fato de que ele não é mais chamado de ministro. Então se criou uma sala para que esses ministros cheguem lá, tem uma poltronana bonita, aí ele senta lá na cadeirona dele. Ele sente um pouquinho de volta, não é? Tudo que significa, ou agora um pouquinho de vida novamente. Isso é um problema enorme. Ou seja, esse alerta do salmista para nós é um alerta para quem também acha que o fruto do trabalho é tão somente mérito das nossas próprias mãos, ou é um alerta para os corações gananciosos que buscam no fruto do trabalho uma insaciável fonte de lucro. Enfim, nós extraímos nesse salmo uma orientação de Deus para as nossas vidas. Tá? E aí eu quero partilhar algumas delas com os irmãos nessa noite. E primeiro eu gostaria de trazer um alerta para vocês, e esse primeiro alerta é colocando as coisas em seus devidos lugares. Eu queria que nós entendêssemos, portanto, qual é a perspectiva bíblica do trabalho. Tá? Então, para começar, é preciso que a gente entenda o seguinte: o trabalho é bom, ele é necessário, ele é uma ordem bíblica para mim e para você, tá? E a gente começa por aí. Mas é importante a gente olhar historicamente um grande erro, especialmente da Igreja Católica no passado, que eu acho que os países, especialmente os países latinos de maioria católica, herdaram um pouco dessa concepção. A Igreja Católica, especialmente no período medieval, ela fez uma leitura acerca do trabalho a partir da perspectiva da queda. Vocês lembram? Depois da queda, Adão e Eva, o que acontece? Deus castiga o homem e diz que do suor do teu rosto, o que vai acontecer? Tu comerás. Vai ser dureza agora, meu filho. O negócio não é simples. E aí é interessante que havia um pouco da perspectiva de que o trabalho vem como consequência do pecado, como fruto do pecado. Só para que você tenha uma ideia de como essa concepção ela foi predominante, no latim, a palavra trabalho, etimologicamente, vem da raiz tripalium. Você sabe o que era tripalium? Tripalho, gente, era um instrumento de tortura formado por 3 paus. O tripalium era um objeto de tortura. O verbo veio tripaliare, era a execução dessa tortura. Ou seja, a princípio, dava-se a conotação de sofrer, de esforçar-se, né? Então, trabalhar para essa concepção era algo que não era necessariamente bom e desejável. E parece que tem muita gente que ainda lida dessa forma com o trabalho, né? Trabalhar é quase como um castigo, não é? Agora é interessante que a reforma protestante, ela corrige essa visão um pouco. Ou seja, a reforma protestante lia e entendia o trabalho da perspectiva antes da queda. Irmãos, o Gênesis, os relatos de Gênesis, os primeiros relatos de Gênesis, foi o relato do trabalho de Deus.
Criou Deus os céus e a terra, e depois do sexto dia, quando chegou o sétimo dia, o que fez Deus? Descansou do seu trabalho, para deixar para nós um exemplo. O fato é que, irmãos, eu e você, que fomos feitos à imagem de Deus, refletimos a imagem do Criador e temos essa necessidade de trabalhar. Deus, antes da queda, dá ao ser humano um mandato cultural, e é uma segunda coisa importante da gente pensar. Ou seja, depois de ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoa e os ordena: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso é Gênesis 1, versículo 29, nós entendemos que aqui reside o que os teólogos chamam de mandato cultural. Deus nos criou como seres feitos à sua imagem e semelhança, portanto especiais e diferenciados de toda a criação. A nós nos foi dado a tarefa de reger essa criação, de gerenciá-la, de cuidar dela. E essa ordem não ficou no Éden, ela nos acompanha até hoje. Por isso, o trabalho é um mandato, é um privilégio, é uma bênção de Deus para nós. E é claro que com a queda, o trabalho também tem o seu preço. O que a gente vê então, depois da queda, é a consequência do pecado trazendo o sofrimento nas mais diversas áreas da vida, o trabalho sendo uma delas. Por isso, a gente precisa apenas discernir essas coisas. Aqui cabe uma segunda observação. Eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos refletir essa imagem de Deus, ou seja, a sua glória e o seu caráter. O que eu estou querendo dizer concernente ao trabalho aqui? O que eu estou querendo dizer é que o seu trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Mas o seu trabalho, de uma perspectiva bíblica, precisa e é um meio com que Deus nos dá para que nós reflitamos a glória dEle, para que a gente glorifique o nome dEle. Mas como? Você não precisa ser pastor para glorificar a Deus com o seu trabalho. Seja um professor ético, correto, que honra a sua vocação. Seja um médico que bate ponto e cumpre com o seu ponto, que atende os seus pacientes com amor, que não os desumaniza. Seja um advogado que não aceite propina. Tenha caráter onde você for e onde você estiver, para que quando as pessoas olhem para você, no exercício da sua vocação, a imagem de Deus seja refletida e o nome dele seja glorificado. O trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Trabalhar tão somente para mim, tão somente para o meu sustento. Ganhar o meu sustento faz parte, sim, deste trabalho. Mas há uma outra coisa muito importante aqui na concepção bíblica de trabalho. Nós que fomos receptores desse mandato cultural de gerenciar a criação divina, nós precisamos exercer os nossos dons e as nossas vocações dentro e fora da igreja com o intuito de gerenciarmos a ordem criada, para que essa ordem criada ande em harmonia com aquilo que é desejo e projeto de Deus. Quando a gente olha para a história da humanidade e a forma como o trabalho foi exercido, a gente tem a escravidão, a gente tem a exploração. Nós fomos chamados para, com o nosso trabalho, olharmos não só para as nossas próprias necessidades. Isso é bíblico. Essa é a concepção paulina, por exemplo, quando ele diz: olha, se você não trabalha, agora trabalhe, não somente para que você tenha o seu sustento, mas que você possa ajudar os outros também. Ou seja, o trabalho, por isso, é bom, é desejável, é mandamento divino, nos abençoa, mas não pode ser um fim em si mesmo. E isso é muito importante aqui, e é o primeiro alerta que nós precisamos entender a partir da perspectiva bíblica. Um segundo alerta para nós é: Deus é a fonte da nossa vida e a razão da nossa existência, e eu quero reler com você, eu quero que você vá com a sua Bíblia para os 2 primeiros versículos do Salmo 127. E diz assim:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Irmãos, diante do exposto, a gente pode concluir que o pecado distorceu a nossa visão acerca de muitas coisas, e o trabalho não deixaria de ser uma delas. Nesse texto, então, o salmista nos alerta contra um erro muito comum. Muito comum. É a nossa constante tendência de acharmos que o fruto do nosso ganho é tão meramente fruto dos nossos esforços. Vai aqui um parêntese, e o parêntese aqui é o seguinte: não estou fazendo apologia à preguiça. Há aqueles que, em nome de uma fé, descansam e não correm atrás da vida. Diz o seguinte: Deus proverá. Isso não é fé. Há aqueles que, aquilo que chamam de fé, eu chamaria de preguiça. Por outro lado, há aqueles outros que têm uma tendência arrogante de se esquecer ou de pensar que tudo aquilo que nós temos é fruto meramente do meu esforço e do meu suor. E aí nós incorremos em um perigo muito grande. Eugene Peterson nos dá um alerta e ele diz o seguinte, bem interessante: a cultura ocidental peca exatamente onde Babel, a Torre de Babel, pecou, porque deifica o esforço humano como tal. A máquina é o símbolo de um estilo de vida que tenta controlar e administrar. A tecnologia promete nos dar o controle sobre o planeta Terra e sobre as pessoas. Estruturas se tornam mais importantes do que as pessoas que nelas vivem. Máquinas tornam-se mais importantes do que as pessoas que as dirigem ou as utilizam. Nós invertemos as coisas. E então a gente passa a achar que na nossa vida a gente tem um controle, a gente vive tendo essa falsa ilusão. Sabe, nós que vivemos ansiosos com o amanhã, em um mundo perigoso, em um mundo difícil que a gente vive, a gente costuma achar que nós temos o controle nas nossas vidas e a gente só descansa quando a gente tem a sensação de que as coisas estão saindo de acordo com o nosso plano. Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui para você. Para quem já viajou de carro dirigindo, eu particularmente gosto, não me canso tanto, gosto de dirigir e de viajar de carro. Mas você já parou para perceber que tem aquele momento, você que está dirigindo, aí você está cansadão e o teu amigo está viajando com você, né? E aí você está bem cansado, você diz assim: rapaz, eu vou encostar aqui, você pega o volante um pouquinho, ele fala: tudo bem, eu pego o volante. E aí o seu amigo pega esse volante. E aí você reclina bem a cadeira do carro, e você começa a estar bem cansado, você fecha o olho, mas a cada freada que esse amigo dá, você abre o olhão, né? Tudo bem aí? Pode dormir aí, rapaz? Não, eu tô... E aí o balancinho do carro começa de novo, né? Aí o amigo freia, o seu pezinho lá do seu lado, não tem nem pedal para você, né? Fala se não é verdade, é o seu pezinho lá do lado. Rapaz, confia, confia. Mas sabe por quê? A gente tem a falsa sensação do seguinte, que se sou eu, bom, embora tenha, eu até tenho que concordar aqui que tem alguns motoristas que eu recomendo, que é exercício de muita fé passar o volante para determinados motoristas. Mas é uma tendência nossa. Se você tem um volante na mão, você sossega, está sob controle, né? Tá tudo bem aí? Não, tudo bem, né? Tá cansado? Não, já deu um cochilinho aqui, mas você nem percebeu, mas tá tudo bem, né? A gente tem essa falsa ilusão e a gente consegue descansar quando a gente percebe que as coisas não saíram do combinado. Deus, nós combinamos isso, que nada saia do combinado.
Precisa ser assim o meu dia e assim a minha rotina. E aí então vem o alerta do salmista, que nos diz o seguinte: não se iluda. Não é o seu trabalho, não é a sua mão, não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de gerenciar a vida, de planejá-la, de dar os passos certos que vai garantir o seu amanhã. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista evoca a imagem da casa, e é interessante que a casa é o lugar onde a gente se sente seguro, né? Cheguei em casa, tranquei um portão, estou livre dos bandidos da rua, do perigo da meia-noite, e estou na minha casa. E o salmista está dizendo: se o Senhor não guardar essa casa, você pode pôr sentinela, guarda, o que for. Essa própria imagem do sentinela, né, evocada da imagem de Jerusalém, a cidade cercada por muros, onde havia ali os seus sentinelas que guardavam aquela cidade. E aí é um segundo alerta aqui, dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, enfim, comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, quando nós começamos a achar que a minha vida, ou que o fruto do meu trabalho é meramente fruto do meu esforço, e etc., nós precisamos tomar cuidado. A gente precisa entender, e é isso que o salmista está dizendo: tudo vem do Senhor. Nós somos pequenos demais, limitados demais, para termos o controle das nossas próprias vidas em nossas mãos. O problema é que a gente demora demais a perceber essa verdade, até que chega um momento, momentos como os momentos difíceis da nossa vida, quando a gente se depara com a impossibilidade de revertermos determinadas situações da vida, quando o coração está fragilizado, quando o plano se frustra e dá tudo errado, quando o chão rui, quando a dor grita, quando a alma geme, são momentos como esse que a gente começa a reavaliar as nossas prioridades e a reconstruir os nossos conceitos. E diante de situações como essa, a gente levanta as mãos aos céus e diz: Deus, edifica a casa. Essa semana nós falamos de manhã aqui, agora à noite foi falado, o pastor Edilton orou. Desde o final da semana a gente tem tido uma série de notícias de enfermidades que acometeram irmãos aqui, perto de nós, ou relacionados a alguns de nós aqui. Dona Osmira foi fazer uma cirurgia, ali eu acho que eu conversei com o Gessé e com a Cláudia, na aplicação da anestesia, a senhora deu uma parada cardíaca, os médicos param tudo. Estou vendo ali o André, a irmã do André, e Gisele, liguei e falei com o Gilson ontem, Gilson presbítero, marido da Ariadne, ali da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, a menina de 30 anos de idade, sofreu um AVC. Pai do Bruno, nós recebemos a notícia, acho que pela segunda-feira pela manhã, o Obed me manda lá um texto, uma mensagem de texto, dizendo: pai do Bruno infartou. Durante a semana, o Levi, irmãos, que é irmão do Lucas, para quem não sabe, ele estava indo junto com o pastor Geomário para o seminário apresentar a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso. A caminho da apresentação, passou mal. Sabe o que isso quer dizer? E você sabe que momentos dolorosos como esse, especialmente vocês que vivenciaram na carne, coisa que eu e a Dani vivenciamos há 3 anos, ontem fez 3 anos que a minha sogra faleceu. De repente está tudo bem.
A gente está forte, as coisas estão a contento, nada saiu do planejado, está tudo muito bem, quando não mais do que de repente você é surpreendido por uma notícia que a sua vida está por um fio, que as coisas desandaram, que o plano não saiu como aquilo que você esperava. E é aí então que a gente começa a repensar e perceber que nós somos pequeninos demais, que a vida não está no meu controle, não depende da minha boa direção. E são em momentos como esses que a gente começa a reavaliar a vida e as prioridades dela. São em momentos como esses que a gente não ousa abrir a boca sem dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor não abençoar. Tiago alerta, especialmente porque nos parece que ele escrevia para uma comunidade onde haviam pessoas ricas. Ele diz: gente, vamos parar com a arrogância que a gente fica dizendo: amanhã vou fazer isso, depois da manhã vou fazer aquilo. Ele diz assim: se o Senhor quiser. E é isso que o Salmo está querendo nos ensinar que a nossa vida, ela depende do Senhor. Absolutamente, completamente, cabalmente, totalmente, plenamente. Você sabe quem escreveu esse salmo, irmãos? Quem escreveu o Salmo 127 foi Salomão. E é muito bom você lembrar disso, porque Salomão foi um homem que teve, segundo se descreve em Eclesiastes, ele diz que ele foi o homem que não negou aos seus olhos nada daquilo que os olhos dele desejou. A descrição do rei em Eclesiastes diz que ele plantou vinhas, ele construiu palácios, ele teve mulheres, ele teve tudo. Mas nós sabemos o fim da vida de Salomão, que se desviou dos caminhos do Senhor, e de repente quando a gente lê um livro, como o livro de Eclesiastes, a percepção desse homem, provavelmente no fim da sua vida, muda. Ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. No sentido de que é passageiro, é temporário, passa como um sopro, como uma sombra, como uma flor que se seca ao calor do sol, acabou. E então, lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele nos dá um alerta dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, e eu diria, lembra-te do teu Criador enquanto é tempo. Antes que venham maus dias. E ele começa a descrever o fim da vida dizendo: antes que te escureça o sol, a lua e as estrelas e o esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas cessarem, os mordedores da sua boca também, por já serem poucos, se escurecerem os teus olhos. E aí ele continua: lembra-te do teu Criador. Lembra que Ele é o doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Lembra-te de que Ele é dono de tudo aquilo que você tem. Lembra-te que o teu trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que é dádiva de Deus, e que o seu trabalho sirva para que o nome do Senhor seja glorificado. Trabalhe sim, lute, faça tudo o que vier ao teu alcance, como o próprio pregador disse. Faça bem feito, faça com excelência. Mas diz o pregador, saiba que no fim das contas, Ele vai te pedir contas. A palavra do Senhor diz que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar.
Então o que a Bíblia está nos ensinando é que você pode sim lutar, mas lute sabendo que todos os dias que você acorda, você pode olhar no espelho e fazer uma oração de gratidão ao Senhor, porque o simples fato de você estar vivo é porque a misericórdia de Deus não tem fim, se renova a cada manhã, e em cada manhã na sua vida, o seu respirar, o seu levantar, o abrir dos seus olhos é dádiva daquele que fez a sua vida e a sua existência. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Ou seja, Jesus enumera necessidades primárias, básicas. E ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas Deus te dá. Deus te acrescenta. Irmão, você já parou para pensar? Eu tenho um pequeno recorte aqui que fala acerca de doenças cardíacas, que hoje no Brasil, a cada 2 minutos, uma pessoa morre no coração. No nosso país, a cada 2 minutos, uma pessoa morre do coração. As principais causas de morte no mundo são doenças cardiovasculares. Quando eu olho para uma menina de 30 anos de idade, tendo um AVC, ou quando olho para o Lucas, para o Levi, e aí, o Levi aos seus 40 anos, ou perto disso, não sei, mas jovem. Quando eu olho para o adoecimento da nossa sociedade, o estresse, o corre-corre, os adoecimentos emocionais, eu fico me perguntando, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa nesse negócio. Nós não estamos gerenciando bem essa criação. Alguma coisa saiu do prumo. Nós andamos preocupados demais com o carro que vai trocar, com as próximas férias, se esse ano vai dar para ir visitar o Mickey. A gente está preocupado demais e excessivamente. E eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar, eu estou dizendo que sobre todas as coisas, descanse no Senhor. E saiba que se Ele não abençoar, você nem amanhece na sua vida. Você amanhã não vai nem trabalhar, porque nós dependemos dEle. Há um terceiro e último fato que quero compartilhar com vocês, é acerca do melhor trabalho. Olha comigo o versículo 3 a 5, são versículos curiosos, interessantes. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu, durante muito tempo na minha vida, tive dificuldade de associar a segunda parte do Salmo com a primeira parte do Salmo. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Há uma relação bem interessante. Para uma cultura agrária, para um povo seminômade, para uma cultura como aquela do salmista, os filhos representavam muita coisa. Você percebeu que hoje a quantidade de filhos vem diminuindo? Não é? A minha avó foi mãe de 12 filhos. 12 filhos, gente. Eu, depois do primeiro parto da Dani, já estava decidido que eu já estava satisfeito no Senhor. Também já, 2 de uma vez. Eu fico pensando em 12 filhos e nenhum de cesárea. Agora, ela vivia em um Brasil agrário. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Menino era mão de obra para a roça. Aí os tempos foram mudando. O país foi urbanizando. Mas na cidade as coisas são diferentes. As demandas hoje são diferentes. Você já pensou 12 iPads na sua casa? Porque hoje menino quer iPad, né? Já imaginou? Meu Deus do céu, não é verdade? Vai dar uma pane na GVT só por causa de sua casa. Já imaginou? Papai, eu quero
o meu iPhone. Você não sabe, você não sabe nem falar, menino. As demandas mudaram. Televisão está aí, educação, a gente está coçando a cabeça, ver como é que vai pagar a escola dessa criança, escola pública, a gente tem aí as dificuldades, mudou. Mas uma realidade como aquela, quanto mais filho, melhor. E o filho era a expressão maior da bênção de Deus na vida daquela gente. Ou seja, esse filho representava permanência da herança da terra, porque a terra, segundo a lei dos judeus, ela pertencia ao Senhor. E é por isso que na ética social do Antigo Testamento tinha a lei do levirato, que era para garantir a descendência daquelas mulheres, por exemplo, que ficavam viúvas. Os seus filhos significavam proteção, porque iam à guerra e ajudavam a manutenção, num contexto geopolítico inconstante do Oriente Médio, como era naquela época. Mas há um detalhe muito interessante. Se tem uma coisa nas nossas vidas que a gente acha que é obra nossa, são os nossos filhos, não é verdade? Eu me lembro, gente, a minha mãe, direto eu entrego o pessoal lá de casa, né? A minha mãe, tinha até o filme, A Minha Mãe é uma Peça, não tinha? Dava para fazer um filme lá em casa também. E a minha mãe, ela foi uma mãe que nos criou sozinha, né? Então ela teve as suas peculiaridades aí de mãe guerreira, mas ela me dizia um negócio que eu nunca esqueci. A minha mãe, ela ainda, às vezes eu acho que ela me trata como se eu fosse um menino de 5 anos de idade. Alguns anos atrás, depois as meninas estavam grandinhas, eu fiz a cirurgia, eu fiz a vasectomia. Aí cheguei em casa, fui para o meu repouso, né? Forte como nós homens somos, né? 6 meses de repouso para recuperar daquela terrível intervenção cirúrgica. E eu estava em casa, então, não preciso de detalhes, e minha mãe chegou em casa para me visitar. Primeiro que ela estava chateada que eu havia feito a vasectomia. E eu perguntei, a senhora vai dar escola para esses meninos que vierem depois das 2 que a gente já tem? Segundo, ela chegou, filho, deixa eu ver como é que ficou. Eu falei, não. E aí, não, presta atenção. O pior vem por aí. Eu falei, por favor. Eu falei, claro que não. Ele falou, deixa ser bobo, você é meu filho. Eu já cansei de ver, mas você viu há 30 anos atrás. Você percebe? Aí a minha mãe me dizia uma frase que eu nunca me esqueci, né? Aí o filho vai crescendo, vai igual Red Bull, vai criando asa, né? E aí minha mãe, ela olhava, teve alguns momentos da vida da gente que ela me olhava assim, dava um suspiro e ela dizia a seguinte frase: vocês eram tão meus. Vocês eram tão meus. Porque quando é pequenininho assim, é nosso, né? Arruma aí, menino, vamos sair. Aí depois cresce. Arruma aí, menino. Por quê, mãe? Meu programa é outro, não é o seu. As coisas vão mudando. Mas a gente tem uma curiosa impressão, falsa impressão. E a gente acha que se tem alguma coisa nessa vida que nos pertence, são os nossos filhos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, são galardão do Senhor. João Calvino, no seu comentário de Salmos, ele diz que a palavra sacar, que é a palavra traduzida aqui como galardão, ela dá a ideia, a conotação de que todas as coisas que vêm de Deus. Mamãe, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um casamento, e uma mãe, como era de se esperar, me chamou, poucos minutos antes do casamento, me chamou para uma séria conversa. Dizendo, pastor, eu estou muito preocupada. Era um amigo morava longe, em outro estado, veio aqui perto aqui para Goiânia para casar, e eu fui fazer esse casamento, e ela muito preocupada. Eu não sei, nunca consegui confiar e tal. E eu disse assim para ela: a senhora ama o seu filho, amo demais. A senhora se preocupa com o seu filho, me preocupo demais. Eu disse para ela: a senhora sabe que Deus ainda ama muito mais. A
senhora sabe que Deus ainda se preocupa muito mais. Esse rapaz casou e está feliz da vida e muito bem, e bem casado, louvado seja Deus por isso. Mas a gente tem a falsa impressão de que até os nossos filhos, ou de que principalmente os nossos filhos, eles são nossos. Você sabe que no fim da verdade a nossa participação ela é muito pequena. Porque o salmista diz que Deus nos conhece enquanto ainda éramos a substância informe. Enquanto você não tinha nem nome, o Senhor já havia dado um nome para você. E o fato é, e o que nos chama a atenção aqui é, até aquilo que a gente acha que é meu, pertence ao Senhor. Até aquilo que a gente acha que é fruto do nosso esforço, ou da nossa capacidade reprodutiva, ou de criar, ou de educar, pertence ao Senhor. É muito comum que os caminhantes depois da jornada, e é muito provável que quando eles chegavam em Jerusalém, eles se cumprimentavam, muito possivelmente também elogiando uns aos outros pela caminhada forte, pela coragem de enfrentar os perigos do caminho. Mas esse salmo nos lembra que os méritos do nosso esforço e do nosso trabalho não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. De que a minha vida pertence ao Senhor. Olha a Gisele, olha o Levi, olha a Dona Osmira, olha o seu Balbino, as pessoas que se foram, aqueles que vieram para mostrar para mim que a vida é frágil, é para que a gente se lembre que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que nós temos, vem do Senhor, pertence ao Senhor. Para que a gente se lembre disso. Porque aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Deus cuida de você, meu irmão. Trabalhe sim. Faça o melhor que você puder. Mas de tudo aquilo que você conquistar, dedique àquele que é dono de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai santo, santo e querido. Oh Deus, quão constantemente a vida nos lembra das nossas fragilidades. Quão frequentemente o Senhor nos coloca nos nossos lugares. Somos pó. Somos pó. Ó Deus, que esta igreja, que os teus filhos aqui reconheçam isso, que nós reconheçamos isso, que somos feitura das tuas mãos, que o ar que respiramos é dádiva da graça, que o fruto do trabalho é resultado da tua misericórdia. Que a vitória da caminhada é sobretudo a vitória do Senhor. Que o resultado obtido é sobretudo bondade do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Guarda as nossas vidas. Abençoa a tua igreja e o teu povo, hoje e sempre. E que nós
dependamos de Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.